cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declaramos que ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, eu te adorarei, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Levante as suas mãos e declare que ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 eu te adorarei, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Feche seus olhos nesse momento. Sim, Espírito Santo, flua sobre nós, Pai. Conforme o teu querer, Jesus. Toca cada coração, inunda cada vida, Pai. Sim, Espírito Santo. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Só tu és santo.
Sim, Espírito Santo, nós te exaltamos, Pai. Seja o centro do nosso coração. Seja a nossa prioridade, Jesus. Queremos caminhar contigo, Espírito Santo. Permanecer em ti, Senhor. Sim, Senhor. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Sim, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo, eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre
esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Oh, seja exaltado, seja exaltado, sim, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Declare bem alto, seja exaltado, seja exaltado, independente da circunstância, seja exaltado em todo tempo, seja exaltado, exaltado, sim, Senhor, seja exaltado, independente do meu estado, seja exaltado, sim, Senhor, seja exaltado, exaltado. Oh, 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 nada se compara com tua glória.
Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo, estamos te esperando, Jesus, com nosso coração aberto, Pai, te exaltando, te glorificando, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. As lamparinas
pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode, levante as suas mãos e cante. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, pode morar aqui, Senhor Jesus. Eu sou tua morada, Santo Espírito, Santo Espírito. Tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Declare mais uma vez. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Sim, Espírito Santo, pode morar aqui. Aplauda aquele que é digno, aquele que é santo. Sim, Jesus. Se eu perguntar para você, se eu chegar até você, em todos vocês que levantaram a mão e perguntar, explica para mim como que é sentir a presença de Deus. Explica para mim, porque o ímpio não entende isso, né? Aquele que não conhece a Jesus não entende. Você fala, estou sentindo a presença de Deus. O que é sentir a presença de Deus? Às vezes não é porque você você está sentindo, mas não sabe o que você está sentindo. E você não vai conseguir explicar isso, porque são coisas altamente espirituais sentir a presença de Deus. Porque nós estamos falando de frequências, de uma sensação. Quando você sente a presença de Deus, você tem uma sensação, o seu espírito, ele tem uma sensação de andar mais rápido. É como você amar uma pessoa, é como você exercitar a sua fé, é como você ter um posicionamento de amor e parece que o teu espírito flutua. E aí na presença de Deus da mesma forma, você se sente leve. Você não consegue explicar, mas você sabe que Ele está ali. Você não consegue explicar, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo. 2 discípulos estavam caminhando, né, o caminho de Emaús. Jesus aparece no meio deles, conversa com eles, fala com eles. Eles vi um homem aí que morreu e falou que ele ia ser o Salvador. E aí ele morreu e a gente acha que não é ele, não. Alguma coisa meio estranha. Aí Jesus fala, mas vocês não entenderam nada. Em outro momento, quando Jesus está em outro lugar, eles olham e falam, mas peraí, aquele que falou, quando ele falava com a gente, nos queimava o coração. Você não explica, eles entendem que é Jesus depois, mas eles não conheceram Jesus naquele momento que Jesus apareceu, porque queimava o coração. É bom você compreender quando Deus está falando com você, porque Deus levanta você no espírito. Deus coloca uma base sólida para tudo que você vai começar nele. Tudo que você vai começar nele vai terminar nele, entendeu? Qualquer coisa que você vai começar nele, o sonho de Deus é para que comece e termine nele, porque tudo tem um fim.
Comece nele e não se perca. E é assim que nós entramos em frequências espirituais. E o que são as frequências espirituais? São as elevações que nós entramos quando nós estamos em contato com o Espírito Santo de Deus. Começa a vibrar o nosso espírito. E nós começamos a entrar numa dimensão, e a dimensão de vida, aonde manifesta o coração do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. Sabia que o Espírito Santo tem um coração? Sabia o coração de Deus? Você sabia que o que flui dentro da sua veia, o líquido que flui aqui dentro, a gente dá o nome de sangue. O coração do Espírito tem também algo que flui no Espírito, por meio do coração do Espírito. E se nós chama sangue, nele chama vida. Quando o coração do Espírito bombeia, quando ele tem ventrículos, quando o ventrículo bombeia, ele bombeia vida. Por isso que quando você tem um contato com ele, não adianta, a vida vem sobre você, ele está jogando vida. Aí o coração dele impulsiona a vida, vem a vida para o teu coração, que é com o coração que a gente acredita, é com o coração que a gente crê. Essa vida vem na parte da comunhão daquele Espírito, o Espírito Santo, com o seu Espírito, tem uma parte que chama comunhão também. Ele entra, esse fluxo de vida, e entra no teu coração diretamente. Por isso que nós temos que estar abertos para ter um coração de carne, não um coração de pedra. Porque um coração de pedra não recebe desse fluxo. E vem então, quando o coração está aberto, a alma está aberta, vem então esse fluxo e atinge o coração de cheio. E quando atinge cheio, atinge o teu espírito, a tua alma, tudo em você. A gente não tem nome para dar para isso, a gente pega e dá um nome chamado conversão. A gente não sabe nem explicar o que acontece com a gente não sabe nem explicar o que está acontecendo. Aí a gente não sabe o que fala, a gente fala, converteu. Eu me converti, você não converteu nada. Você recebeu de um fluxo de vida. E essa vida entrou em você e transformou você da água para o vinho. Exatamente isso que aconteceu. Você começou no Espírito, querido. O teu propósito, Deus criou você para você começar e dar certo. Deus criou você para as coisas começar do jeito que Ele queria que começasse na tua vida, no espírito, no planejamento, em todas as áreas, nas tuas finanças, no teu casamento, em tudo, na tua saúde, em tudo. Tudo Deus planejou para dar certo. Tudo Ele sonhou com você para dar certo. Mas tem coisas que nós começamos nele, a maioria das coisas nele, e abandonamos Ele. E aí hoje é uma palavra de alinhamento ao seu coração. É alinhar a vontade do Espírito de Deus para a sua vida. E alinhar a sua vontade ao Espírito de Deus. Porque a vontade dele é que você esteja andando na vontade dele. Só que quando no meio do caminho nós nos desviamos olhando para a carne, aí nós saímos do centro da vontade dele. E aí começamos bem, mas terminamos mal. Versículo Gálatas 5,17. Olha o que diz lá em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Espírito aqui está com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo de Deus que está se referindo a essa palavra. A carne, porque a carne cobiça contra, e o Espírito cobiça contra também. Obras do Espírito, obras da carne. Tem uma luta perpétua acontecendo. Uma luta, uma guerra de frequências. É uma guerra de carne contra o Espírito. Eu disse hoje cedo que a respeito de uma luta que você tem que lutar. E nós achamos que é o diabo que é o nosso maior adversário. Nós sempre lutamos contra o diabo. E na verdade muitas coisas estão dentro de nós. E a nossa maior luta é contra nós mesmos. Porque se nós estivermos alinhados dentro de nós, que o diabo ele já perdeu, ele já morreu na cruz, ele já perdeu, Jesus já venceu ele. Agora quando nós temos a brecha da nossa carne, então assim nós damos vida ao diabo, e nós damos força a ele. Então ele fala que existe uma luta dentro de você, que é a luta que vai ter da carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne. E ele fala que essa luta não vai cessar. Existe uma luta constante, não vai cessar. Existe uma natureza caída, a carne, e existe o Espírito de Deus. E existe algo no meio chamado alma. E essa alma, ela tende para as coisas da carne ou ela tende para as coisas do Espírito, dependendo do jeito que você anda.
E ele diz mais ainda, olha, que ele fala, né? Esses opõem-se um ao outro, e esses opõem-se um ao outro, ou seja, sempre estão em oposição. Está contra, o Espírito está sempre contra a carne, para que não façais o que quereis. A tradução na Vulgata diz, para que você não faça o que deveria fazer. Olha aqui, a luta da carne contra o Espírito, é mais ou menos assim, você sabe o que tem que fazer. Deus fala no teu Espírito, movimenta você, Deus falou com você, movimentou você para orar. Aí você fala, eu sei que eu tenho que orar. Aí o Espírito movimentou você para jejuar, você fala, eu sei que eu tenho que jejuar. O Espírito movimentou você para ler a Bíblia, você sabe. O Espírito movimentou você para ir para o culto, você sabe que tem que ir. Você sabe o que tem que fazer porque Ele fala, e você quer fazer, mas existe uma luta entre carne e Espírito, que no final delas, para que você seja impedido de fazer aquilo que você tem que fazer. Aí as pessoas estão perguntando, o que Deus está falando para mim? Está entendendo? Aí nós estamos olhando para Deus e falando, qual é a sua vontade, Senhor? A nossa luta, ela continua, ela é assim. Se eu costumo dar o exemplo de mim, eu tenho que buscar Deus todos os dias, eu vivo com Deus todos os dias, até nas minhas irritações eu estou em Deus. E eu busco dEle, mas se um dia eu não lembrar dEle, se um dia sequer eu não lembrar do Senhor, eu passar o dia batido, não lembrar, eu esfrio. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Aí as coisas que eu vou colocando de Deus em mim, vai me trazendo mais perto dEle, então eu vou tendo mais vontade das coisas dEle. Essa pandemia esfriou muita gente. Conversava com uma pessoa esses dias, ela falou, pastor, eu comecei a não vir no culto. Eu comecei a não vir, e eu percebi uma coisa, eu gostei de não vir. Sabe por que gostou de não vir? Porque são coisas da carne. E a carne milita contra o Espírito. Se a sua alma, que é a sua vontade, começar a ceder as coisas da carne, você vai ter vontade das coisas da carne. E a Bíblia fala que o final das coisas da carne é a morte. E se você tender para o Espírito, as coisas do Espírito vão ativar em você. Você vai ter vontade das coisas de Deus. É uma coisa muito simples, um mecanismo muito simples. Eu já vi muito marido brigar com mulher para a mulher não poder ir na igreja. Eu já vi mulher brigar com o marido para o marido não poder ir na igreja. Eu já vi isso muito acontecer. Mal sabe o que ambos estão semeando. Mal sabe o que ambos estão semeando. Porque existe essa luta, e essa luta ela só é vencida pela palavra de Deus. Ela só é vencida pelo jeito que você anda, que você vive, que você se manifesta, que você não para, né? Nos ares, o Espírito de Deus é maior que a vontade da carne. Sabe o que é nos ares? No plano ar, o Espírito, a vontade do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é maior do que a vontade da carne. Porque o Espírito mais forte vence sobre o mais fraco. Lei de guerra espiritual. Demônio mais forte derruba demônio mais fraco. O Espírito Santo de Deus derruba qualquer demônio. O Espírito de Deus é mais forte do que qualquer outra coisa. Mas eu estou falando nos ares. Mas e em você? O que é mais forte? O Espírito de Deus ou a sua vontade? Aqui dentro, qual é a guerra que é mais forte aqui? Sabe aquilo que você faz e fala, mas eu não queria fazer. Eu não queria fazer. Paulo falou as coisas que eu não quero fazer, e isso eu acabo fazendo. Porque tem essa luta aí. E o problema dessa luta é que essa luta, que eu estou falando coisas que vai mexer com você um pouquinho por dentro. Essa luta que você está vivendo e que todos nós vivemos no dia a dia, é a luta que, se a gente bobear, ela nos arranca das coisas do Espírito. Aquilo que nós começamos no Espírito, terminamos na carne. Ela nos arranca dali. São essas lutas que nos arrancam dali. Abre comigo Gálatas 5:24. Olha lá o que está escrito. Qual é o mais forte que está dentro de você? Aquilo que você alimenta mais, né? Olha lá, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas vontades ilícitas, concupiscências. Já foi crucificado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, não é? Quem está em Cristo, quem é de Cristo,
crucificou junto dentro de si as suas paixões. Que paixões que são essas? Todas as paixões. Está entendendo? Tudo foi crucificado com Cristo. Ah, mas eu não posso gostar mais nada, de mais nada. Claro que não, claro que pode. Você pode gostar de muitas coisas, você deve se apaixonar por muitas coisas, mas já estão crucificadas com Cristo, ou seja, nada é maior do que Ele. Nada é maior do que Cristo. Você quer uma inclinação para a carne? Vou dar um exemplo para você. Quando você tem algo que para você expressa muito mais amor, muito mais paixão para aquilo do que o próprio Jesus na tua vida. Tem gente, por exemplo, que ama um time de futebol mais do que o próprio Deus. Um dia Deus me mostrou um negócio que foi dolorido. Eu estava à noite, Deus me mostrou, numa oração de madrugada, Deus me mostrou sobre os hinos dos clubes de futebol. Eu comecei a olhar para aqueles hinos. Lembra do hino do clube que você gosta aí? Se você gosta disso, e eu gostava muito. E eu comecei a olhar os hinos, todos os hinos, as coisas que estão lá, só podem ser faladas para Deus. Está entendendo? Só pode ser falado para Deus. Tu és grande, tu és o primeiro, imagina. Ah não, mas é só um time de futebol, que eu não estou dizendo a respeito de uma ação, de um time, estou dizendo a respeito de quem é o primeiro. Você pode torcer, claro, sem problema nenhum, mas quem é o primeiro da tua vida? Quem é o primeiro? O que ocupa o primeiro lugar? Só dei um exemplo disso daí que é muito do nosso dia a dia, mas tem coisa que é outra coisa, pode ser o teu emprego, pode ser o carro, pode ser outras coisas, que arrancaram você do espírito e colocaram você no caminho da carne, e no final das coisas você pode conquistar, você pode avançar, você pode tudo, mas no final das coisas está na carne, e o fim das coisas na carne não é bom. Olha o que diz na sequência desse versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ele coloca dois verbos aqui, o viver e o andar. E o viver em espírito é quando você recebe essa palavra, vida, vem o coração de Deus, abre o ventrículo, bombeia para você, dentro de você vida, você está vivendo no espírito. Eu estou vivendo porque eu recebi a vida, eu estava morto e agora eu ressuscitei, então eu estou vivendo no Espírito. Agora aquele que vive no Espírito também ande no Espírito, é uma outra manifestação. Porque tem gente que vive no Espírito, mas não anda no Espírito. Tem gente que vive, recebeu a vida no Espírito, é no Espírito de Deus que ele tem vida, mas ele não anda nessa manifestação. A vida é a comunhão com Deus. O andar é a manifestação dessa comunhão. E o Romanos fala que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Querido, o mundo aguarda pela sua manifestação, não só pela sua conversão. Não só pela mudança, pela metanoia da mente, né? Eu posso viver no Espírito, mas não me manifestar no Espírito. Eu coloquei algumas parafrases aqui enquanto eu escrevia. É mais ou menos aquela pessoa que recebe, mas não transfere. Ela recebe de Deus, mas ela não transfere, fica nela. É aquele que gera no ventre, mas aborta. Esse é o que gera, mas aborta. Como que ele aborta? Com a própria boca. Viveu, recebeu a vida no Espírito, mas não andou no Espírito. Amém? O que vai acontecer? Você pode receber bênçãos, promoções, você pode acender o chamado na tua vida que Deus falou para você, você pode tudo pode acontecer na vida no Espírito, mas se você não andar no seu dia a dia com Ele, orando, clamando, pedindo misericórdia, se arrependendo, querido, você vai tender para as coisas da carne. É por isso que você vê pessoas de Deus fazendo coisas da carne. Como pode você ver pessoas de Deus fazendo coisas da carne? Por quê? Porque o fato de uma pessoa receber uma vida no Espírito não significa que ela esteja totalmente em santidade. Por quê? Porque a salvação não é de graça? Não é pelo teu esforço? É você aceitar Jesus, recebeu a salvação, pronto. Recebeu vida. Agora tem um caminhar nessa vida. E o problema de caminhar só nessa vida não é só você caminhar porque não caminhou, é porque se você não caminha, não é uma questão de fazer, é uma questão de ser, porque se você não for, não é só a sua vida que vai dar errado, mas se você não for, você começou bem, mas vai terminar mal. Aquele que começa em oração só se sustenta em oração, aquele que começa no Espírito só se sustenta no Espírito.
Um dia você chegou para o Senhor e falou para o Senhor: Senhor, entra na minha família, Senhor, entra no meu emprego, Senhor, entra, me dá isso, me faz aquilo, e Deus fez. Agora, como que vai se sustentar isso? Só dessa forma. Não tem outra forma de se manifestar. Eu quero falar bem para você a respeito sobre um início bom e um fim não tão bom que aconteceu num exemplo bíblico de um dos maiores homens usados na Bíblia. Usado e ousado na Bíblia. Um homem mais sábio do mundo, na verdade. Que começou muito bem, mas terminou muito mal. Abre comigo lá em Reis, 1 Reis 11, 4. Primeira Reis 11, 4. Diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, marque bem isso, no tempo da velhice já tinha passado muitas coisas na vida dele. Ele já tinha vivido muitas coisas boas em Deus, ele tinha começado muitas coisas boas em Deus. Mas lá no tempo da velhice dele, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Essas mulheres, Salomão teve 1000 mulheres. Sabe por que ele teve tantas mulheres, juntando as concubinas, tudo? Sabe por que ele teve tantas mulheres assim? Porque a grande maior parte foram alianças que ele fez. Alianças políticas, alianças de negócio que ele fez. Então ele chegava no reinado e ele fazia uma proposta: olha, vamos fazer uma aliança, eu vou expandir o meu reino e tal, mas Israel é bem forte, nós somos uma nação forte, e vocês querem participar com a gente? Quer. Então faz o seguinte, a sua princesa desse reinado, ela vem morar comigo, e aí a gente faz uma aliança. E ele começou a fazer aliança com muitos reinados. O problema é que essas alianças trouxeram consigo os deuses daquelas terras também. E aí os deuses foram se achegando a Salomão. Foi vindo então esses deuses dos amorreus, dos heteus e muitos outros. E Salomão, o homem dito o maior sábio do mundo, o homem mais sábio do mundo, porque lembra quando foi a chamada para Salomão? A chamada foi assim: Deus fala para ele, gosta tanto dele, vai liberar algo na vida dele, e Deus fala para ele: Salomão, pede o que você quiser. A conversa para Salomão foi essa, lembra? Salomão, o que você quiser eu vou te dar. Imagine se é com você isso, querido. Deus do universo olha para você e fala assim: ó, gostei tanto de você, mas você é tão tchutchuco meu, que você pode pedir o que você quiser agora, eu vou te dar agora, já. Salomão podia ter pedido as maiores minas, né, de ouro do mundo. Indiana Jones acabou colocando isso depois, as minas do rei Salomão. Mas Salomão podia ter pedido as maiores minas do mundo de ouro, um exemplo. Salomão podia ter pedido mais 1000 mulheres, sei lá. Ele podia ter pedido todos os reinados, ele podia ter pedido tudo. Sabe o que Salomão faz? Só pede sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Olha que nobreza desse homem. Um dia está acontecendo um ato na vida de uma criança. Lembra de uma mulher que dorme em cima de uma criança e essa criança morre? Aí ela pega, joga esse filho morto para outra e fala, olha, o seu filho, o filho vivo é o meu. E aquela briga toda chega até Salomão com a criança. E quando chega até Salomão com a criança, Salomão olha e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa criança no meio. A gente corta ela no meio, metade fica para cada uma, já que vocês querem ela. Aí a mãe verdadeira fala: não corta, dá para ela então, que ela que é a mãe. Aí Salomão fala: não, você é a mãe. Lembra dessa sabedoria para resolver esse problema que ele resolveu? Mas quando chega na velhice dele, quando chega lá na frente, ele começa a deixar, durante o período ele foi permitindo que aqueles deuses fossem estabelecendo num monte que existia, o Monte do Leste, bem na frente de Jerusalém. E foi se estabelecendo ali, naquele monte, foi se estabelecendo um altar de idolatria, uma prostituição atrás da outra. Então vieram deuses com as mulheres, e esses deuses ele deu até o local, ele falou assim: olha, naquele monte vocês vão ficar lá. Entre vários deuses que vieram, veio o deus Moloque. Moloque, quando você chama o seu filho de Moleque, você está invocando a Moloque. Mas enfim, quando eles pegam, vem uma princesa que traz Moloque. E tinha uma ação, né, um sacrifício especial para esse tipo de Deus, que era assim: todo primogênito da família, ele era queimado no ato do nascimento.
Então, o que acontecia? Nascia a criança, nasceu pequenininho, já levava a Moloque ao altar de Moloque e queimava. Era o tipo de sacrifício desse Deus. E sabe aonde que acontecia? Debaixo do nariz de Salomão. O próprio Salomão, ele permitia isso acontecer. O mesmo Salomão que anos atrás foi muito sábio para salvar a vida de uma criança, agora é o mesmo Salomão que deixa sacrificar crianças debaixo do nariz dele. Por que isso? Tem um exemplo aqui acontecendo. Tem um exemplo acontecendo de coisas que começam certo e terminam errado. A título de conhecimento e de importância, esse monte do leste, esse mesmo monte do leste, que era o monte onde foi feito muito sacrifício a ídolos, 1000 anos depois, Deus transforma esse lugar, Ele muda a história desse lugar, e o nome desse monte depois começa a chamar Monte das Oliveiras, que não tinha como isso acontecer frente ao tanto de sacrifício que foi, estuda sobre isso para você ver, o tanto de sacrifício que aconteceu, mas não tem lugar para Deus que não tenha solução, amém? Não tenha lugar, não tem coisa, não tem movimento, não tem nada para Deus que não tenha solução. Por mais que saiu do Espírito, entrou na carne e fez coisa errada, mesmo assim Deus transforma aquele ambiente. A notícia boa que eu tenho para você é que é o seguinte: se você começou no Espírito e saiu do Espírito, você pode voltar a andar no Espírito de novo. Amém? Você pode andar do mesmo jeito que você andava antes. Por quê? Porque Deus transforma todas as coisas. Deus muda todas as coisas. E eu dei um exemplo lá, né, de um lugar de adoração. Então, a gente estava falando do hall hoje de manhã, e lá no hall foi um lugar de prostituição. Aquele lugar foi um lugar terrível, querido. Eu acho que foi o pior lugar dessa cidade para aquela época. Foi até interditado aquele lugar. Terrível, de prostituição, de bagunça, de drogas, de tudo quanto é nojeira lá dentro. Mas eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? E naquele lugar que era talvez uma montanha do leste, de tanta porcaria e idolatria, Deus transformou em um monte de adoração. E você vai ver quantas coisas que vai vir na cidade por meio daquele lugar. Você vai ver acontecendo, amém? Mas eu estava falando isso sobre lá, e aí foi quando eu falei sobre que não existe esse lugar, né, que Deus não possa transformar, não existe uma situação que Deus não possa transformar. Olha aqui. Deus falou para Davi construir um templo. Davi, na verdade, não construiu, foi Salomão que construiu, mas Deus pegou as ofertas de Davi para construir aquele templo, porque Davi tinha matado muita gente, e Deus falou para ele não fazer isso. Quando Salomão começou a fazer as alianças, entenda bem a cena, começou a fazer as alianças com todas essas mulheres durante a vida dele, Davi tinha preparado tudo para Salomão. Davi tinha vencido todos os exércitos em volta de Israel. Não tinha mais os filisteus, ele tinha lutado contra os filisteus, ele tinha lutado contra a Babilônia, ele tinha lutado contra os amorreus, ele tinha lutado contra tudo. Quando Salomão chega para reinar, o reinado de Salomão é um reinado limpo, tranquilo, sem nenhum tipo de oposição. Aí Salomão tinha que voar mais do que Davi ainda, esse era o propósito. Aí Salomão faz todas essas alianças, porque Salomão estava no momento de relaxar, um momento de descanso, um momento de relaxar, porque estava tudo bem. Cuidado com os momentos de descanso, de relaxo. Quando você acha que está tudo bem, são nesses momentos que as piores coisas acontecem. Davi achou que estava tudo bem, caiu com Betseba, não foi para a guerra. Pedro achou que estava tudo bem se ele mentisse a respeito de Jesus, porque ele ia ficar bem. Noé, depois de toda a luta do dilúvio e tudo, abaixa as águas do dilúvio, a arca diminui, solta todos os animais lá de dentro. Quando ele solta todos os animais de dentro da arca, sabe o que ele faz? E já está em terra firme, está tudo certo, está tudo seguro, está tudo legal. Sabe o que ele faz? Enche a cara, bebe, toma um porre e fica pelado, fica nu.
Vem o filho dele, fala coisas, fala abobrinha, expõe para os outros, ele lança uma maldição sobre o que vem depois. O tempo que você está bem, quando as coisas estão bem, é nesse momento que você tem que tomar cuidado. As coisas estavam muito bem para ele. As coisas estavam muito bem, só que aconteceu o seguinte, ele fez todas as alianças que ele queria fazer. Aí Deus irou, e chegou em Salomão e falou assim, depois você lê na sua casa, a sequência do que nós vemos lá em Reis. Chegou em Salomão e falou, Salomão, eu não vou jogar juízo sobre você. Não é sobre você que virá o meu juízo. Por que, Salomão? Sabe por quê? Porque por causa do seu pai Davi. Para honrar Davi, a memória de Davi, para não trazer sofrimento à memória de Davi, eu não vou derramar um juízo sobre você, Salomão. Mas Salomão virá sobre o seu filho. Não virá sobre você, mas virá sobre o seu filho. E veio sobre Roboão depois. A pior coisa que tem, não é nem quando acontece com a gente, é quando acontece com o filho da gente. Pior coisa que tem. Nem quando acontece com a gente, é quando acontece com o filho da gente. Deus fala, não é com você o negócio, Salomão. É com a sua descendência. Eu honro a memória do seu pai, mas você tinha que ter avançado, Salomão. Você tinha que ter avançado. Davi fez o seguinte, olha, Davi trazendo a arca que sai da casa de Aminadab, passa para Obed-edom e vem para Jerusalém. A arca está na casa de Aminadab, fica 20 anos mais ou menos na casa dele. Tinha duas crianças que andavam desde pequenininho e cresceram em volta dessa arca, chamada Uzá e Aiô. Essas duas crianças brincavam na arca, e a arca bem parecida com aquela que a gente tem ali, bem nas mesmas dimensões inclusive. E eles brincavam com essa arca desde pequenininho, e a arca ficou lá 20 anos. Tudo bem, não aconteceu nada. Um dia Davi falou, vamos trazer essa arca de volta para Jerusalém? Vamos pegar a arca e trazer de volta? Ah, vamos pegar. Esses dois, Uzá e Aiô, pega a arca, coloca em cima de um carro de boi. A arca não podia ser carregada em carros de boi, a arca tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes. E coloca a arca em cima do carro de boi. Quando ele coloca a arca em cima do carro de boi, o boi tropeça. Quando o boi tropeça, a arca vai cair, um deles põe a mão para segurar a arca, morre fulminado na hora. Estava tendo um movimento, Deus estava fazendo um movimento. E Deus estava fazendo um movimento para tirar aquela arca e levar para outro lugar. Toda vez que Deus começa a fazer um movimento na sua vida, é para te trazer uma vida no Espírito. É para te trazer uma vida, é para te trazer você de novo alinhado ao Espírito, Ele te movimenta para isso. Agora, toda vez que você põe a mão da forma errada, que você quer movimentar Deus da sua forma errada, Deus também responde a você para te trazer de novo ao Espírito. Davi olha para aquilo e fala, alguma coisa está errada. Alguém sensato viu aquilo e falou, alguma coisa está errada. Pegou a arca e falou, vamos deixar essa mesma arca na casa de Obed-edom. E ele deixa a arca na casa de Obed-edom. A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Em 3 meses a Bíblia fala que Obed-edom e a sua família prosperou grandemente. Durante 20 anos ficou em Aminadab e não prosperou ninguém. Porque a forma que você recebe a presença de Deus na sua vida dita o que Deus pode fazer na tua vida. A forma que você respeita, o temor que você tem, nós falamos em Malaquias 4, o temor que você tem a presença de Deus na sua vida, na sua casa, dita o que você vai receber dele. Aí o que Davi faz? Davi faz, vamos levar então agora a arca para Jerusalém. Aí Davi tem uma ideia exagerada, porque Davi era o exagerado. E a ideia dele é o seguinte, você não vê Deus falando isso para ele, mas você vê Davi fazendo. Ele pega a arca, coloca nos ombros dos sacerdotes. E a arca, da onde ele estava, da casa de Obed-edom até Jerusalém, dava em torno de 9 a 10 quilômetros. Durante esse espaço, a arca foi transportada dando 6 passos. A hora que chegava no 6º, ia para o 7º, parava, sacrificava um touro. Depois que sacrificava, dava mais 6 passos de novo, no 7º, sacrificava um touro de novo. E foi desse jeito, exageradamente, até chegar em Jerusalém.
fazendo uma aspas aqui sobre exagerado. Eu nunca vi uma pessoa andar ao extremo com Deus e não ser abençoado por Deus. Eu nunca vi, mostra para mim, uma pessoa que andou ao extremo com o Senhor e que não foi abençoado pelo Senhor. Porque Deus gosta de exagerado. Deus gosta de gente ousada. Deus gosta, Davi do prepúcio, era um tanto, ele trouxe outro, uma outra quantidade. Deus gosta de gente que vai além. Porque andar por fé não é andar pelas circunstâncias. Ele chega no 7º passo, a hora que ele chega no 7º passo, fecha um ciclo. 6 é o número do homem. 6 significa o homem, ele dá 6 passos, quando ele chega no 7º, muda o ciclo, ele sacrifica e vai para o outro. Querido, você está no tempo do 7º passo na tua vida, sabia? Você está no tempo do 7º passo. Sabe o que é esse 7º passo? Profeticamente falando, é quando o sacrifício de Jesus entra em ação em você. É quando o touro, esse touro, ele era sacrificado, o sangue dele lavava tudo em volta. O que acontecia? Eles pisavam no sangue, para ir mais 6 passos. Sacrificava outro touro, enchia de sangue, eles passavam pelo sangue e fizeram um rastro de sangue, de sacrifício em sacrifício, até chegar lá em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, eu vejo Deus olhando de cima para baixo, falando assim: esse é o cara que eu gosto, porque ele está simbolizando, ele está tipificando a minha vinda na terra como Jesus. O sangue de Jesus está andando sobre o sangue de Jesus. O touro sacrificado significava o sangue de Jesus. Olha aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Existe um caminho na tua vida, existe um caminho de mudança, existe um caminho de transposição, mas não entendam, deixe de pensar uma outra coisa, seja exagerado com Deus. Ah, mas vão falar que eu sou exagerado, vão falar que você é exagerado, sim. Mas aqueles que começaram com você, no começo você não era exagerado, mas aqueles que começaram a parar de andar com você, hoje eles falam que você é exagerado. Você não é exagerado, você anda no Espírito. Quem anda no Espírito vai ao extremo. Quem anda no Espírito vai ao extremo. Quantas vezes de madrugada o Senhor acordou eu de madrugada e falou: vai em tal área da cidade e ora agora. Estou até com saudade disso já. Levanta agora, pega as suas coisas e vai em tal lugar, ora desse jeito agora, é essa hora da manhã, 3h30, 4h30, vai lá e ora agora. Porque as coisas do Espírito parecem loucura para os homens, mas a sabedoria é o que crê. Amém? Tem pessoas que vão te chamar você de exagerado, vão te chamar, né? Você só começou no Espírito, e para quem não te acompanha mais, você é um exagerado. E o maior desafio, o maior momento desafiador da nossa existência é quando nós estamos bem. O maior problema da tua vida é quando tudo vai bem, aí que se perde no Espírito. Aí que se perde todas as coisas no Espírito. Cuidado quando as coisas vão bem. É nesse tempo que paramos de orar, de jejuar, de ir no culto, porque tudo parece estar em ordem. Está tudo legal, é nesse momento que mais nós erramos. Davi fez tudo exagerado, mas tudo para agradar a Deus, e deixou tudo pronto para o filho dele, que estava totalmente pronto para um grande reinado, e estava tranquilo. E se você sossega, alguma coisa acontece. Eu falei para você, né, daqueles que caíram, né, e falaram, e no início, lembra do início de tudo da tua vida, você pagava o preço para estar junto, você pagava o preço para avançar, você pagava o preço para todas as coisas. Lembra? No começo do seu chamado, no começo quando você veio para Jesus. Eu lembro disso da minha vida muito bem. Só que agora você pode ter se tornado um crítico intolerante. Talvez com as mesmas pessoas e com as mesmas situações que já existiam até mesmo antes de você vir para a igreja. Mas agora o que aconteceu? Agora você começou a intolerar isso. Por quê? Porque agora as pessoas são o problema, a igreja é o problema, o pastor é o problema, e tudo é o problema. Será que os problemas começaram agora ou você saiu do Espírito? Será que os problemas começaram agora no teu chamado, no teu ministério, ou você saiu do Espírito? Porque esses problemas sempre existiram na igreja. Todas as igrejas do corpo de Cristo é atacado.
Não, é porque eu sou santo, eu não me misturo com isso aí. Cuide da sua vida, querido. Só existe uma forma de você continuar no Espírito. Só existe uma forma de você continuar no Espírito e não se desviar. Olha aqui, não é quando as coisas dão certo para você, não. Não é quando as coisas dão certo para você. Nos dias do hall, nós dormimos lá, da festa tabernáculo, dormimos lá no hall. Montei a barraca lá no hall. Que coisa horrível dormir dentro. Gente, a mesma barraca a gente andava para todo lugar, né? Há uns 10 anos atrás aí. Mas que coisa ruim, estranha. Estranho que lugar, o colchão não é confortável. Mas era o mesmo colchão, o mesmo colchão, inclusive. É que no meu quarto agora tem o colchão que eu gosto. Eu tenho um ar-condicionado que eu ligo e ele me refresca. Está tudo bem. E aí quando eu volto para o ambiente, para retornar, para fazer o techuvá e retornar à origem, e para lembrar o passado, isso é humildade. Malaquias 4 falou que ele vai resistir ao soberbo. Ele vai travar o soberbo. E aí quando eu volto para esse ambiente, eu falo, mas é desconfortável, é ruim. Mas é o seu chamado. É desconfortável, talvez porque você se perdeu em coisas que Deus te deu. Talvez você queria tanto alguma coisa que Deus te deu, e quando Deus te deu, você parou. Só existe uma forma de você não se perder no Espírito. Só existe uma forma de você não se perder no Espírito. Porque você pode começar no Espírito e vai terminar na carne. Se você não seguir isso que eu vou falar para você, qualquer coisa que você fizer na tua vida vai terminar na carne. E a forma é servir. A única forma de você se manter no Espírito, do começo da tua vida ao fim da tua vida, é se tudo que você faz está envolto do servir. Porque enquanto você serve, o teu Espírito ele é ativado. Quando você serve, o teu Espírito é posicionado às coisas de Deus. Mas então você está falando que Deus não pode me dar? Lógico que Ele pode te dar e vai te dar, para que você sirva melhor. Para que você sirva melhor. Porque o que Ele vai te dar, o que Ele vai te acrescentar, não é para tirar você do servir, e sim para que você sirva melhor em excelência. Desse jeito você nunca sairá do Espírito. Vai passar momentos que você vai ter, a sua alma vai gritar, o seu sentimento vai gritar, mas alguma coisa em você pode até interferir, querer interferir nas coisas do Espírito. Mas se você foca no servir, se você foca no seu chamado para servir, você nunca se perderá. Jesus olha para Pedro, e eu vou encerrar. Jesus olha para Pedro, o qual Jesus falou, larga tudo que você está fazendo, Pedro. Vem, que eu farei de você pescadores de homens aí. Larga tudo, Pedro, larga sua rede, larga tudo. Ele larga e vem com Jesus. Jesus morre. No tempo que Jesus morreu, Pedro para de fazer o que Jesus chamou ele para fazer e volta a pescar. Aí ele volta a pescar e Jesus aparece bem na hora que Pedro está pescando. Ainda até mostra para Pedro o que tinha que fazer para pescar. Vai lá e aí, eles lá no meio da pescaria, eles lembram, eles olham e tem a revelação que aquele que falou para eles ir pescar naquele lugar era o Jesus que estava lá na margem. E quando eles voltam, chegam lá, Jesus já está pronto com o peixinho, está tudo arrumadinho para eles comer. E aí Jesus olha para Pedro e não olha para ninguém que está em volta de Pedro, olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Lembra disso? Aí Pedro olha e fala, sim, Senhor, eu te amo. Então, faça o quê? Cuide, sirva, apacente as minhas ovelhas. Pedro, você está voltando para o caminho da prosperidade que você tinha antes. Você era pescador e o seu ganho era de lá. Então você está querendo voltar lá a fazer isso de novo. Pedro, eu não te chamei para fazer isso. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sirva, porque você começou no Espírito comigo, Pedro, mas está terminando na carne. Você começou bem comigo, Pedro, mas só faltou, eu não estava perto de você, parece que você não tinha mais princípio. Você voltou com os seus olhos na carne de novo. Lembra de novo, volta ao início da pregação, que eu estava falando para você. A carne sempre vai militar contra o Espírito, ela sempre vai militar. Os desejos da carne sempre, a ganância do homem, o desejo de avançar, o desejo de crescer, de ter mais, sempre vai estar perto da gente.
Como que eu não me perco nisso? Servindo. Tu me amas? Então apacenta, serve-me. Deus não tem problema nenhum em te prosperar. Nenhum. A Bíblia diz que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Mas Deus também não tem problema nenhum em te corrigir, a te fazer voltar lá no início de novo. Você está entendendo? A minha oração por você hoje, em nome de Jesus, é que não há situação que não possa mudar na sua vida. E nós estamos falando de um tratamento de coração espiritual. De um coração espiritual. Não há coisa, não há monte que não possa mudar, não há lugar que não possa mudar, não há nada que não possa mudar na sua vida, desde que você fale, Senhor, eis-me aqui. Alinha para o seu chamado, alinha para o teu propósito. Amém?